Barcelos, estamos já chamando aqui o Eric Wilson, que é analista político nos Estados Unidos, morou no Brasil, então faz essa análise a partir de um olhar também brasileiro, né? O Eric está entrando aqui, a gente está acertando os últimos detalhes aqui, ele já me aparece aí sorridente. Mais cedo me dizia o seguinte, aposte que Biden deve renunciar, vai ter alguma coisa, se não deve renunciar, vai ter alguma novidade nas próximas horas. Eric, é isso? Patrícia relatava uma tensão muito grande ali dos colegas, né, todos posicionados. Ela disse, olha, tem muito tempo que eu não via nenhuma tensão tão grande aqui na Casa Branca, vários colegas, vários jornalistas se posicionando. A porta-voz da Casa Branca acabou de negar que o Biden vai desistir, e a Kamala Harris tem apoiado a decisão dele, mas o fato é que o jogo não está definido não, hein, Eric? Como vai? Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Eric entra às sextas com a gente, mas a gente disse, amigo, esquece, vem para cá na quarta, porque a gente precisa de você para analisar todo esse cenário. Obrigado mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, Léo, tudo bem? É verdade, esse assunto não vai embora. Por mais que a Casa Branca tente insistir de que não, assim, a gente vai em frente, não tem nada para ver aqui. Na verdade, pensa uma represa que tem água. No início tinha um pouquinho de água transbordando a represa, agora já tem várias lacunas dessa represa e daqui a pouco vai ser uma joada. Então, quer dizer, é só uma questão de tempo. Eu acho que amanhã é feriado aqui nos Estados Unidos, 4 de julho. Eu acho que eles vão conseguir aguentar até o fim desse fim de semana que vem, mas eu acho que semana que vem já vai ter um grande anúncio. Eu acho que o Biden não vai conseguir ficar vai ficar em frente da campanha. Acho que ele vai ter que desistir, porque a pressão que está vindo de todos os lados, inclusive os primeiros dados estão começando a sair. Não sei se vocês já conversaram um pouco sobre isso no programa, mas, ou seja, saíram duas pesquisas, ou seja, uma ontem da CNN e outra hoje da New York Times. E essas duas pesquisas estão mostrando que está alargando essa diferença entre o Trump e o Biden depois do debate. São pesquisas que foram realizadas depois do debate. Então, o que era uma margem de 3 pontos, mais ou menos, entre a diferença a favor do Trump e o Biden, agora alargou para 6 pontos, né? E aí existe também outro fato que, assim, é um fato que não dá para negar, que de todos os eleitores, independentes, republicanos, democratas, 75% dos americanos acham que o Biden tem que desistir, porque ele não tem condições de ser presidente por mais 4 anos. Então, agora, o debate aqui, na verdade, nos bastidores, etc., das empresas de mídia e, assim, no dia a dia do pessoal aqui nos Estados Unidos, eu recebo, desde que comecei a falar com vocês, já vejo mais duas mensagens entrando aqui de pessoas com quem eu falo em Nova York, em Washington e tal. Todo mundo está já começando a pensar como a Kamala talvez seja a candidata na frente, quem vai ser o vice da Kamala. Ou seja, a questão já está evoluindo muito, que as pessoas estão já começando a se posicionar para ficar no segundo lugar na chapa, sendo Kamala Harris na frente. Eric, eu falava com a Patrícia, você não tinha entrado ainda, que há uns 3 meses, mais ou menos, a gente vinha falando da Kamala. E muito claramente você já tinha me alertado, dizendo, olha, ela não ganhou visibilidade, a visibilidade que se esperava dela. Ela, inclusive, frustrou expectativas muito claras, né, de uma mulher como vice. Patrícia faz um contraponto e diz, olha, ninguém ficou falando do vice do Trump, de como era a visibilidade do vice do Trump. Patrícia está certa, evidentemente. Mas o vice do Trump não foi candidato à reeleição. Então, o que está se considerando agora, de fato, naquele momento que eu falava com o Eric sobre a Kamala, a gente estava falando da dificuldade dela angariar votos como vice do Biden na reeleição, não era nem como candidata a presidente, né? O que se mostra uma situação agora muito mais complexa
dela ser essa candidata. Fazer essa troca, Eric, para uma candidata que claramente nas pesquisas e na própria projeção durante o mandato como vice-presidente não mostrou força e nas pesquisas agora não mostra força, não é trocar 6 por meia dúzia e levar os democratas a uma derrota que já está precificada? Bom, é um bom ponto que você está levantando aí, né? A gente vem falando muito sobre a fraqueza da Kamala, na percepção assim das pessoas, porque na verdade ela, nos primeiros 2 anos, ela tinha um mandato de trabalho com imigração, obviamente nada aconteceu naquela frente. Eu acho que desde a famosa decisão do Dobbs, que foi a decisão sobre o aborto, que chacoalhou o país inteiro aqui, ela pela primeira vez angariou um assunto, uma luta que ela poderia ser a campeã, né? Então, ela tem sido mais tem tido um papel de mais destaque nos últimos 6 meses, um ano, por causa dessa decisão do aborto. Mas você tem razão. Mas eu diria uma coisa interessante. A Kamala, nessas mesmas pesquisas que saíram nos últimos 24 horas, também perguntaram sobre a Kamala. E a diferença, a imagem, o Trump continua na frente dela, mas só por 2 ou 3 pontos, dependendo da pesquisa, ou seja, dentro da margem de erro, quase. Então, significa que, enquanto a diferença entre o Biden e o Trump é 6% na média, a Kamala é metade, né? Então, e ninguém sabe até agora foi uma coisa teórica, né? Ou seja, agora a Kamala, de fato, talvez, muito provavelmente, vai ser a candidata, né? E aí vai depender muito de quem vai ser a vice ou a vice, né? Existe a possibilidade de ter 2 mulheres, eu acho muito improvável isso, mas existe uma pessoa que a gente tinha conversado, uma governadora do estado de Michigan, que chama Gretchen Whitmer, que era um nome muito forte, que todo mundo está falando, mas provavelmente não vão botar 2 mulheres na chapa, vai ser Kamala e mais um homem. Mas, enfim, ninguém sabe exatamente, porque estamos em novos territórios, ou seja, estamos numa situação inédita, como tantas outras situações inéditas desde a época do Trump, assim, em 2016, mas, ou seja, realmente essa situação a gente nunca viu. Um candidato que já ganhou as eleições primárias saindo de própria vontade por causa da questão de idade e tendo que colocar uma pessoa na frente. Agora, é o seguinte, não está 100%. O Biden assim, ele pode desistir e dizer, não, eu não vou ser mais o candidato, eu vou abrir mão. Agora, todo mundo está olhando os livros de regras dentro do Partido Democrata para ver exatamente o que acontece. A Kamala não necessariamente é a candidata. Ela, claro, o Biden pode dizer, não, eu quero que a Kamala seja a candidata, ele pode dizer que ela tem que ser, mas, ou seja, não necessariamente vai ser. O partido tem que dar o aval nessa decisão do Biden. O Biden não decide. Isso é muito importante. E provavelmente vai ter outras pessoas que vão colocar o chapéu, levantando aquele mesmo assunto que você levantou, Léo, de que, ou seja, ela não é muito elegível, ou seja, está trocando 6 por meia dúzia, como você falou, né? Mas existe um ponto interessante que saiu nessa mesma pesquisa sobre a Michelle Obama. Michelle Obama, ela nunca se mostrou interessada em ser candidata, mas, ou seja, essa mesma pesquisa falou que ela está ganhando o Trump por 11 pontos. Então, isso significa para mim, não que a Michelle Obama vai ser a candidata, mas que existe muito apetite, muita vontade para ter um outro nome que não seja Joe Biden. Então, pode ser que assim que ela virar a candidata, a Kamala, se for o caso, ou seja, pode ser que ela seja mais apoiadora do que ela hoje em dia tem, apenas como uma coisa hipotética. Muito bem, é isso que eu queria conversar, Eric. A gente eu falei com a Patrícia agora de como seria, assim, a gente primeiro analisou a Kamala e depois a gente analisou um pouco dessa personagem. E você é um observador, também como a Patrícia, muito focado nos movimentos de personagens. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: no Brasil, numa situação limite, onde o principal candidato para derrotar algum adversário
fosse eventualmente um familiar, uma primeira-dama ou um primeiro-damo, vamos dizer assim, não existe essa expressão, mas um partido iria forçar, iria pressionar, forçar não, mas iria pressionar essa pessoa, fosse uma primeira-dama, fosse um parente ou coisa parecida, a disputar as eleições. Aqui no Brasil eu vejo muito claramente isso. Eu tenho poucas dúvidas sobre isso. Pouquíssimas dúvidas. Até porque aqui no Brasil, e também de certa forma, se a gente pensar aqui a família Kennedy nos Estados Unidos e outras famílias, a própria família Bush também, mas aqui no Brasil a tradição familiar é muito grande. Então você vai ter filhos de políticos o tempo todo na política, né? Talvez o maior expoente dos filhos de políticos seja o João Campos no Recife, que está com a eleição praticamente garantida no Recife, já está a disputa... Aqui também, né? Aqui a gente tem dinástias políticas também. Ou seja, a minha questão é essa. Até que ponto a Michelle poderia ser pressionada para ser candidata? E por que ela não seria candidata? E mais, por que ela não seria? Que movimentos ela fez, além de dizer na biografia dela que não teria disposição de ser candidata a presidente, dado que isso já foi colocado em jogo. Já se pensou na Michelle como candidata a presidente em determinado momento. Minha dúvida para você é, até que ponto ela pode ser pressionada e até que ponto ela pode dizer, não, isso eu não me envolvo. Olha, eu acho que se estivéssemos nessa mesma data do ano passado, a gente poderia ter uma outra conversa, mas assim, o tempo é tão curto agora, porque a convenção é daqui a algumas semanas, ou seja, está no meados de agosto, estamos agora no início de julho, então a gente não tem muito tempo para fazer muita coisa. Então, tirar alguém que nunca se declarou interessado, ou seja, convencer ela, ou seja, eu acho 99% improvável de que seja Michelle Obama entre na política, por mais argumentos que tenha, né? Eu acho que é muito mais provável que seja um outro nome que não seja Kamala Harris do que a Michelle Obama. Por exemplo, como a gente tem falado, eu pessoalmente acho que o nome mais forte de todas as pessoas que poderiam ser adversários fortes contra o Trump é o atual governador do estado de Califórnia, o Gavin Newsom. Gavin Newsom, infelizmente, não poderia entrar na chapa da Kamala Harris, porque existe uma lei aqui nos Estados Unidos que não pode ter dois candidatos do mesmo estado. A Kamala era senadora, ela é da Califórnia também. Então, o Gavin e a Kamala não poderiam estar na mesma chapa. Bom, poderiam, mas eles não poderiam usar os 54 votos do estado de Califórnia no colégio eleitoral. Então, é praticamente impensável isso. Então, o que acontece é que eu acho que por mais pressão que haja para ter um nome como a Michelle Obama, eu acho isso é muito pouco improvável. Muito pouco provável, desculpa. Então, mas eu vou dizer outra coisa. Existe um grande problema nessa história toda, ou seja, uma das razões pelas quais se está falando da Michelle Obama, porque além da popularidade dela, além das boas lembranças que muita gente, sobretudo democratas, tem da época de Barack Obama, que todo mundo chamava isso de um Camelot 2, etc. e tal, lembrando daquela época dos Kennedys e tal, porque Michelle Obama também é uma mulher negra. Então, o que está implícito nessa situação toda é que tirar a Kamala, que está como vice hoje, e botar outra pessoa, seja mulher branca, seja um homem branco, seja um homem negro, mas tirar uma mulher negra que está trabalhando há 4 anos praticamente como vice, e que tudo indica que se o Biden, a ideia do vice-presidente é se o presidente não conseguir continuar o trabalho, tem uma pessoa que está no stand-by que pode entrar na função. Ou seja, você está basicamente dizendo que ela não estava preparada para tomar essa função, ou seja, para exercer a função de ser presidente dos Estados Unidos. E acho que isso iria criar N problemas para o Partido Democrata, ia criar uma revolução interna, sobretudo porque os democratas dependem muito do voto de mulheres e do voto dos negros. Então, quer dizer, por isso eu acho que talvez não seja o nome mais forte, a Kamala Harris, mas quase impossível que não seja, a não ser que ela diz
A não ser que ela diga que ela mesma não quer. Aí é outra situação, mas duvido que ela vai falar isso. Muito bem. Eric, muito obrigado. Já está convidado, convocado para amanhã, porque se depender daquela tensão que a gente viu agora na Casa Branca com Patrícia Vasconcelos, teremos novidades nas próximas horas. Eric não vai conseguir entrar com a gente na sexta, vai estar em viagem, mas eu já convido aqui para estar com a gente amanhã. Não quero desculpas, arrume seu horário, porque a gente precisa de você aqui. Forte abraço, Eric, mais uma vez, muito obrigado. Vou trazer meu cachorro quente e minha cervejinha. Vai ser 4 de julho. Muito bem, muito bem.